Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Érica e eu vou apresentar uma iniciação científica, feita com a parceria do Hugo e que tem como título Estudo de Rastreamento de Incertezas da Técnica PIX, feita sob orientação do Thiago Fiorini, que é o coordenador do LANF, que é o Laboratório de Análise de Materiais por Feixes Iônicos da USP. Bom, o PIX, ele é uma das técnicas de análise de materiais que está disponível no LANF, né? A sigla em inglês significa Particle Induced X-ray Emission, ou seja, uma técnica que analisa materiais a partir da indução de raios-x característicos por um feixe de partículas. No caso do LANF, é usado um feixe de prótons da faixa de 0,8 a 3,4 MeV. Como isso acontece? O feixe de prótons ioniza as camadas internas dos átomos, produzem vacâncias. Né? Os íons desse feixe interagem com os elétrons das camadas mais internas do átomo, fornece energia suficiente para que esses elétrons sejam ejetados. Né? O átomo fica excitado por um breve período de tempo, até que um dos elétrons de camadas mais externas preenche essa vacância. E aí, nesse processo, o excesso de energia do elétron se dá pela emissão de um fóton, que aqui está tipicamente na faixa do raio-x do espectro eletromagnético. Como a energia dos fótons corresponde à diminuição de energia de excitação do átomo, cada frequência de radiação emitida é atribuída a uma transição de energia específica. E aí, fazendo uso da lei de Moseley, é possível relacionar o número atômico do elemento com o comprimento de onda do fóton absorvido. Então, a análise qualitativa da técnica PIX constitui identificar os elementos correspondentes da amostra a partir do pico de energia dos raios-x obtidos no espectro, como esse aqui. Para isso, o fóton ele precisa escapar da eletrosfera e não interagir com os outros átomos da amostra, para poder ser detectado por um detector de raio-x. O detector usado no LANF é do tipo de silício spin, possui sensibilidade de uma região útil de 1 a 20 kelvins. No que diz respeito à análise quantitativa da técnica, não basta saber quais elementos estão presentes na amostra, é preciso também calibrar a sensibilidade, a eficiência do sistema de detecção de raio-x, para que se possa relacionar o número de contágios com a quantidade existente daquele elemento químico na amostra. Então aqui eu trago uma imagem que define o sistema de coordenadas do arranjo experimental com seus respectivos ângulos, né? Bom, para isso, uma série de cálculos é levada em consideração: a energia do feixe, o poder de friamento, a probabilidade do próton ionizar um elétron de uma camada mais internas, a probabilidade de emissão de fóton, né? A transmitância da amostra para a radiação emitida, a eficiência de detecção do detector, enfim, até poder chegar na expressão de número de fótons detectados. E aí, como se calibra? Essa calibração que vai determinar a correspondência entre o número de fótons medidos nessa linha espectral e a densidade desse elemento químico na amostra vai se dar através do que a gente chama de coeficiente de calibração ou fator resposta, ou rendimento. Vai depender, né, do arranjo experimental, sua geometria, eficiência de detecção, e ele vai ser único para cada linha espectral de um elemento. Ele vai ser diferente se a amostra for considerada um alvo fino ou espesso. Porque a diferença vai estar no tipo de perda de energia desses fótons e íons com a matéria, né? Nos alvos finos, a perda de energia é considerada insignificantemente pequena. Mas em alvo espesso, não dá para desprezar essa perda de energia dos fótons e do feixe atravessando a amostra. Então, nesse caso, além da perda de energia dos prótons, né, a radiação emitida ela vai poder ser absorvida ou espalhada. Então, nesse caso, a gente vai ter a atenuação dos fótons de raio-x. Então, nesse caso dos alvos espessos, o coeficiente de calibração ele vai depender, claro, do arranjo experimental, como aqui está em função do ângulo sólido, da eficiência de detecção, mas também do coeficiente de atenuação de massa, que é esse aqui, onde a gente vai focar, da seção de choque, de emissão de raio-x, né, total, do poder de friamento, enfim. Para determinar esse fator resposta, pode ser feito basicamente de duas formas. Você pode fazer um ajuste empírico dessas contagens de amostra padrão, de um só elemento, né, de espessura conhecida, e aí você calibra o seu arranjo experimental. Ou outra forma é pelo cálculo direto dessa determinação de todos esses parâmetros, que é o que a gente chama de ajuste por primeiros princípios. E a precisão desse método, ele vai depender diretamente da qualidade das bases de dados disponíveis desses parâmetros, né? E isso vai afetar diretamente a acurácia final da técnica PIX. Então, a fim de se implementar um protocolo de calibração baseado em primeiros princípios, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar as limitações das bases de dados mais utilizadas do coeficiente de atenuação de massa para os cálculos de absorção de raio-x pela matéria. E essas bases de dados são XCOM e FFAST, ambas são do NIST, National Institute of Standard and Technology, dos Estados Unidos. E aqui tem a diferença fracional dos valores do site oficial, que é a diferença fracional dos valores do coeficiente de atenuação de massa entre a FFAST e a XCOM. O eixo das ordenadas representa o número atômico, enquanto das abscissas a energia do fóton em eletronvolts. O XCOM ele vai ter um range de energia de 1 keV até 100 GeVs. Já o FFAST ele é mais recente e vai cobrir energias de 1 eletronvolt até 430 keVs.
E aí a diferença fundamental entre ambas vai estar na teoria utilizada para o cálculo dessas grandezas, que são cálculos de seção de choque, né, dos processos físicos de efeito fotoelétrico, espalhamento Thomson, espalhamento Compson, produção de pares, né, todos os processos de interação de fótons na matéria. E aí, repare que essa diferença, elas estão mais concentradas nessa região aqui de baixa energia, né, especialmente entre 1 e 10 keVs, e nas regiões de borda de absorção. Por isso, elas produzem resultados diferentes, né? Essas diferenças são geralmente menores que 5%, mas são maiores aqui perto das bordas de absorção. Então, o que foi avaliado foi tendências, regiões de maiores ou menores precisão, comparativamente entre as duas bases, para poder analisar os impactos causados por esses erros dessas bases em codificações elementares realizadas com a técnica PIX. Bom, para isso analisou-se os valores dos coeficientes de atenuação de massa em função da energia dos fótons para 4 elementos distribuídos na tabela periódica. Primeiro a gente escolheu analisar essa diferença para prata, para o ouro e para o ferro individualmente, né, e depois para o cobre. Então, para isso a gente construiu um gráfico de cada elemento com os valores absolutos dos coeficientes de atenuação de massa das bases do XCOM e FFEST, do lado esquerdo aqui, e o desvio fracional dos dois aqui do lado direito. Para o cálculo desse desvio entre os valores, a gente fez uma interpolação dos valores absolutos do XCOM devido à falta de sobreposição das tabelas de energia, já que eles não têm o mesmo range. E esses resultados estão aqui para o prata, para o ouro e para o ferro, e o nosso interesse reside aqui nessa faixa vermelha, que são a faixa de energia utilizada pelo LAMF, né, na técnica PIX. E aí, para o ferro, além de comparar com essas duas bases de dados, a gente comparou com esses dados experimentais aqui, da faixa de 4,5 a 11 keVs, e que estão apresentados aqui nesse artigo assim. E aí, para o cobre, a gente incluiu dados experimentais de 5 artigos diferentes. Estão na faixa de 4 a 50 keVs. Para comparação com o XCOM, aqui, com esses dados experimentais desses artigos, o desvio médio relativo encontrado foi de 3,9%. Por outro lado, a partir da comparação dos dados experimentais com o FFEST, o desvio médio relativo encontrado foi de 2,3%. Como isso fica em relação à comparação entre as bases de dados? Bom, foi possível analisar que como os dados XCOM, eles se comportam em relação ao FFEST, né? A diferença relativa entre as duas fica entre 5% e 10%, mas ela é mais notável nessas partes de energia entre 1 e 10 keV, 20 e 140. Com exceção das proximidades dessas bordas de absorção, que a diferença vai ser maior. Então, de forma geral, na primeira faixa, os dados do XCOM estão superestimados em relação ao FFEST. E nessa segunda faixa, essa relação se inverte. E essa diferença ela pode estar relacionada aos diferentes métodos usados por cada base de dados para calcular as probabilidades do efeito fotoelétrico, né, afetando o resultado final do coeficiente de atenuação. Os dados experimentais dos coeficientes de atenuação para o ferro, eles se concentram na linha de borda de absorção. E aí, nessa região, de acordo com o artigo, os erros podem ser até 6%. E a influência da borda de absorção, ela acontece pelo aumento da energia dos fótons, que excita as camadas dos elétrons, e aí aumenta o número de elétrons disponíveis para interagir com a radiação. E a comparação com esses dados permitiu concluir que o FFEST é mais preciso nessa borda. E aí a gente notou a importância de comparar com os valores de bases de dados teóricas com dados experimentais independentes, que é o que foi feito para o cobre. A comparação com o cobre permitiu concluir que o FFEST é mais acurado, incluindo a região de borda de absorção, L1. E os resíduos mostraram que as bases concordam melhor com os dados experimentais do Chandler e do Glover. E de acordo com esse artigo Glover, ele é o mais recente entre os analisados. Segundo esse artigo, tem inadequações nos resultados dos coeficientes de atenuação de massa, né, de raio-x em cobre, tanto nas tabulações teóricas, que a gente está vendo aqui, quanto em estudos experimentais, né. Para essa comparação, eles analisaram uns 10 artigos que tinham incertezas atribuídas a essas medições, e 2 deles foram usados aqui nessas comparações com o cobre. E a discrepância, entre esses resultados encontrados se deve principalmente à presença de erros sistemáticos que não foram quantificados e porque os erros experimentais são subestimados. E aí o interessante é que a partir dessa análise, o artigo ele confirma que na faixa de 5 a 20 keVs, a maior contribuição da atenuação dos fótons se dá ao efeito fotoelétrico. E bom, como isso se dá no impacto no cálculo de incertezas, né? Para o cálculo do rendimento de produção de raio-x para alvos espessos, a gente usou o que foi proposto na tese de mestrado do Jim, que foi um estudante na época do Instituto de Física, o cálculo do fator de correção, que é a partir da relação entre o rendimento para alvos finos, conhecido, e alvos espessos, onde a gente chega nessa expressão, né? E aí a gente considerou a componente de incerteza do fator de correção em relação ao coeficiente de atenuação de massa, né? A gente calculou os derivados parciais e tal em relação a essa variável. E aí, para isso, o erro total do coeficiente de atenuação de massa foi considerado igual ao erro sistemático, né? Ou seja, o erro aleatório a gente considerou como nulo. E aí, para esse erro sistemático relativo das bases, foi considerada a média dos resíduos relativos em relação aos dados experimentais.
E aí, por fim, a gente conseguiu fazer uma estimativa, né, para a incerteza sistemática relativa desse fator de correção em relação aos coeficientes de atenuação de massa, né? E para o FFVEST a gente chegou em 3,7% e para o XCOM em 6,2%, que é uma diferença muito significativa. E é isso, eu gostaria de agradecer ao Instituto de Física, Universidade de São Paulo, ao Cicusp e ao CNPq pelo patrocínio da minha pesquisa. Muito obrigada.